Juízes, capítulo 16. Sansão em Gaza. Dalila, Sansão foi até a cidade de Gaza. Lá viu uma prostituta e teve relações com ela. O povo de Gaza soube que Sansão estava lá. Então eles cercaram o lugar e ficaram a noite toda esperando Sansão no portão da cidade. Ficaram em silêncio pensando: vamos esperar o amanhecer, então nós o matamos. Mas Sansão ficou deitado somente até a meia-noite. Depois se levantou e arrancou o portão da cidade com as batentes e as trancas, pôs tudo nos ombros e carregou para o alto do monte, que está em frente da cidade de Hebrom. Depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que morava no vale de Zoreque. Então os governadores das 5 cidades dos filisteus foram falar com ela. Eles disseram assim: dê um jeito de Sansão contar a verdade, porque ele é tão forte, e como é que podemos dominar, amarrar e deixar sem defesa? Se você fizer isso, cada um de nós lhe dará 1.100 barras de prata. Então Dalila pediu a Sansão: por favor, me conte o segredo da sua força. Se alguém quiser amarrar você e deixar sem defesa, o que é que deve fazer? Sansão respondeu: se me amarraram com 7 cordas de arco novas, que ainda não secaram, eu ficarei fraco e serei como qualquer um. Aí os governadores dos filisteus trouxeram para Dalila 7 cordas de arcos novas, que ainda não estavam secas, e ela amarrou Sansão. Dalila havia deixado alguns homens escondidos, esperando no outro quarto. Então gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. E ele arrebentou as cordas de arco como se fossem fios de linha queimada. Assim eles continuaram sem saber qual era o segredo da força de Sansão. Então Dalila lhe disse: até agora você mentiu e caçou de mim. Por favor, me diga como é que alguém pode amarrar você? Sansão respondeu: se me amarrarem com cordas novas que nunca foram usadas, ficarei fraco e serei como qualquer um. Aí Dalila pegou cordas novas e amarrou os braços deles. Depois gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. Os homens estavam novamente escondidos, esperando no outro quarto. Mas Sansão arrebentou as cordas como se fossem fios de linha. E Dalila disse: você continua mentindo e caçoando de mim? Diga como é que alguém pode amarrar você. Ele respondeu: se você tecer num tear as 7 tranças do meu cabelo e prendê-las com um prego grande de madeira, eu ficarei fraco e serei como qualquer um. Então Dalila fez com que Sansão dormisse. Quando ele adormeceu, ela pegou e teceu as 7 tranças dele num tear e prendeu-as com um prego grande de madeira. Depois gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. Mas ele se levantou, arrancou o prego e tirou o cabelo do tear. Então ela disse: por que você diz que me ama, se isso não é verdade? Você me fez de boba 3 vezes e até agora não me contou por que é tão forte. E ela continuou a perguntar isso todos os dias. Sansão ficou tão cansado com a insistência dela que já não aguentava mais e acabou lhe contando a verdade. O meu cabelo nunca foi cortado, disse ele. Eu fui dedicado a Deus como nazireu desde que nasci. Se o meu cabelo for cortado, perderei a minha força, ficarei fraco e serei como qualquer um. Quando Dalila percebeu que ele tinha dito a verdade, mandou o seguinte recado aos governadores filisteus: voltem de novo, agora ele me disse a verdade. Então eles vieram e trouxeram o dinheiro. Ela fez com que Sansão dormisse no seu colo. Em seguida chamou o homem e ele cortou as 7 tranças de Sansão. Aí Dalila começou a provocá-la, mas ele havia perdido a sua força. Ela gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. Ele se levantou e pensou, eu me livrarei como sempre. Sansão não sabia que o Senhor o havia abandonado. Os filisteus o pegaram e furaram os seus olhos. Então o levaram para casa e prenderam com cordas de bronze, com correntes de bronze, e o puseram para trabalhar na prisão, virando um moinho. Mas o seu cabelo começou a crescer de novo. Os governadores e filisteus se reuniram para fazer uma festa e ofereceram um grande sacrifício ao seu deus Dagom. Eles cantavam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo.
Sansão nas nossas mãos. E o povo, quando viu Sansão, cantou louvores ao Deus Dagom assim: o nosso Deus entregou às nossas mãos o inimigo que destruía a nossa terra e matava muitos dos nossos. E no meio daquela alegria disseram: chamem Sansão para ele nos divertir. Trouxeram Sansão para fora da cadeia e se divertiram à custa dele. Depois o colocaram entre as colunas do templo. Então Sansão pediu ao rapaz que o guiava pela mão: deixe-me tocar nas colunas que sustentam o templo para que eu possa me encostar nelas. O templo estava cheio de homens e mulheres. Os 5 governadores filisteus estavam lá. Havia um terraço mais ou menos 3.000 homens e mulheres olhando para Sansão e se divertindo à custa dele. E Sansão orou ao Senhor dizendo: ó Senhor meu Deus, peço que lembres de mim, por favor, dá-me força só mais uma vez. Deixa que eu de uma só vez me vingue dos filisteus por terem furado meus olhos. Então agarrou as 2 colunas do meio que sustentaram o templo com a mão direita numa coluna e à esquerda na outra. Jogou todo o seu corpo contra elas e gritou: que eu morra com os filisteus. Em seguida deu um empurrão com toda a força e o templo caiu sobre os governadores e todas as outras pessoas. E assim Sansão matou mais gente na sua morte do que durante a sua vida. Os irmãos de Sansão e toda a sua família foram buscar o seu corpo. Eles o levaram e o sepultaram entre Zora e Estaol, no túmulo de Manoá, o seu pai. Sansão havia governado o povo de Israel durante 20 anos.